E agora, então, para esse mês de janeiro, né, e também o iníciozinho de fevereiro, eu pretendo, com a graça de Deus, retomar alguns dos salmos de romagem. Em janeiro do ano passado, eu falei um pouquinho sobre esses salmos, né? Falei ali pregando do Salmo 120 até o Salmo de número 124, e eu pretendo, então, a partir de hoje, começar no Salmo 125 e ir, então, até o Salmo de número 129. Então, eu convido você a abrir a palavra de Deus neste Salmo de número 125. Eu quero convidar você mais uma vez a se colocar de pé, em reverência à palavra de Deus, para que juntos nós possamos fazer a leitura deste Salmo. Salmo de número 125. Nós vamos ler a uma só voz a palavra de Deus. Todos acharam? Está ali também, né? Agora tem que ficar esperto com essa projeção. Vamos ler então todos juntos? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, leva-los-á o Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome mais uma vez nesta hora. Te damos graças, ó Deus, por podermos ter a oportunidade, Senhor, de ler a Tua palavra. Também, Senhor, ouvir as explicações e também receber aplicações da Tua palavra ao nosso coração. Por isso, Senhor, nós te pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos, que o Senhor abra o nosso coração, que o Teu Santo Espírito, Senhor, prepare o nosso coração para que ele se torne, de fato, Senhor, um solo receptivo, Senhor, à Tua palavra. Por isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento e o nosso coração, a fim de que possamos receber a Tua palavra, Senhor, e sairmos daqui diferentes da maneira como nós entramos. Assim nós oramos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Irmãos, conforme eu mencionei agora há pouco, estes salmos, que são conhecidos como salmos de romagem, eles são uma espécie de coleção que você vai encontrar dentro do livro dos salmos. Existem outros salmos também que existem dentro dessa coleção, né, do saltério. Existem, por exemplo, salmos imprecatórios, né, que você vai encontrar ali dentro dessa composição que nós conhecemos como salmos ou saltério. Eu já mencionei aqui em outra ocasião, né, mas é importante a gente relembrar que esses salmos, conhecidos então como salmos de romagem, ele é composto então pelo salmo que vai do Salmo 120 até o Salmo de número 134. Estes salmos de romagem também eram conhecidos como salmos de peregrinação, ou salmos de degraus, ou salmos de ascensão, né, de subida. Eles eram exatamente cantados à medida que o povo de Deus se dirigia a Jerusalém e se dirigia também ao templo para adorar a Deus, para bendizer a Deus. Então eles iam pelo caminho cantando, entoando louvores a Deus através desses salmos que falam exatamente então da grandeza de Deus e de diversas situações que o povo de Deus então passa ali durante toda a sua vida. Alguns acreditam, né, alguns comentaristas, eles chegam a dizer que esses 15 salmos que nós encontramos aqui, que são salmos de romagem, eles fazem referência exatamente aos 15 degraus que existia ali no templo em Jerusalém. Se você der uma olhadinha aí, você vai encontrar algum desses salmos, então, com a sua autoria.
Por exemplo, o rei Davi, ele escreveu o Salmo 122, o Salmo 124, o Salmo 131, que a gente vai olhar com a graça de Deus numa outra oportunidade, e também o Salmo de número 134. O Salmo 127 você vai encontrar aí que é de autoria do rei Salomão. Todos os outros salmos, que você não encontra aqui, logo antes do salmo, você não encontra ali de quem é esse salmo. A gente não sabe ao certo de quem é ou quem escreveu esse salmo. Como eu disse agora há pouco, esses salmos, eles descrevem, eles falam a respeito dos sentimentos mais diversos do povo de Deus, dada as diversas circunstâncias que o povo de Deus então enfrenta exatamente durante a sua peregrinação, não só no caminho até Jerusalém, até o templo, mas a peregrinação que todos nós enfrentamos nesta vida. Por isso esse salmo é tão interessante, Por isso que esses salmos são tão importantes para a nossa compreensão. Você vai ver nas descrições destes salmos que ali você encontra sentimentos de angústia, de esperança, de confiança, como nós vamos ver no Salmo 125, de tristeza, de alegria. Você vai encontrar nesses salmos o salmista então desejando que Deus se vingue então dos seus inimigos. Você vai ver adversidade, queda e confissão de pecados, tristeza pelos erros cometidos e também de reconciliação. As diversas situações, então, que o povo de Deus enfrenta, expressa, então, através desses salmos e nos ajudam também a nós enfrentarmos as nossas dificuldades, as nossas lutas, diante da peregrinação que cada um de nós enfrentamos na nossa vida diária. O Salmo 125, que nós acabamos de ler, é um salmo bem conhecido, É um daqueles salmos que a gente não sabe quem é o autor, A gente não está aqui escrito para nós. Nós não sabemos exatamente de quem é a autoria. Falando um pouquinho do contexto desse salmo, em que contexto esse salmo então foi escrito, existem algumas possibilidades, mas eu quero aqui então expressar, a minha concordância com a sugestão que o reverendo Augusto Nicodemos traz a respeito desse salmo. E ele diz então que esse salmo foi escrito no tempo em que o povo de Deus estava sendo dominado por uma potência estrangeira, ou seja, ele estava sendo oprimido então através de uma outra nação, uma nação mais poderosa do que eles. E a gente vai entender isso melhor no decorrer então da descrição desse salmo. Então é bem provável que esse salmo tenha sido escrito nesse contexto. O povo de Deus então sofrendo pressão, adversidade dessa nação mais poderosa. Veja então que nós vamos ver exatamente isso, de que o povo de Deus está diante dessas tribulações, dessas adversidades. O salmo então vai revelar para nós duas consequências que as adversidades trazem na vida daqueles que passam por elas. A primeira coisa então vai mostrar exatamente aqueles que ficam firmes como o Monte Sião. É isso que a gente vai ver daqui a pouco. E o Salmo também vai revelar aqueles que se desviam, aqueles que, por causa das pressões, por causa das adversidades, eles acabam se desviando para aquilo que o salmista chama de sendas tortuosas, conforme a gente vai ver daqui a pouquinho. Duas tentações, então, sempre rodearam o povo de Deus. A idolatria, que é de fato nós tentarmos nos curvar diante de deuses estranhos, e também a imoralidade. Nós falamos um pouquinho disso hoje pela manhã na escola dominical, onde muitas vezes o povo de Deus era tentado a abandonar os princípios da palavra de Deus para incorrer então em imoralidade, conforme foi mencionado hoje pela manhã. Então o Salmo 125, irmãos, ele traz para nós aqui 3 lições importantes das quais eu quero falar nessa noite. A primeira delas, então, que está mencionada aí nos versos de 1 a 3, ela vai então mostrar para nós que nós devemos nos lembrar das promessas de Deus para as nossas vidas. É isso que o salmista vai começar falando aqui. A segunda lição é que nós devemos orar no meio das tribulações. A gente vai ver isso no verso de número 4.
E a última lição que nós encontramos nesse salmo, está aí no verso de número 5, é que nós devemos estar atentos aos riscos de nós nos desviarmos, exatamente por causa das adversidades, das tribulações e das provações que nós passamos nesta vida. Vamos dar uma olhadinha então em cada uma dessas lições, de maneira então pormenorizada. Vamos olhar a primeira lição que esse salmo nos traz. Veja aí novamente o verso de 1 a 3. O salmista então nos convida a nós nos lembrarmos das promessas de Deus. Veja aí, ele diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Inicialmente aqui então, os salmos, irmãos, nos revelam quais eram o público-alvo deste salmista. Ele diz que são aqueles que confiam no Senhor. É para eles que o salmista está escrevendo este salmo. É pensando neles, é revelando então exatamente esta verdade daqueles que confiam no Senhor. Confiar no Senhor não é simplesmente acreditar em Deus. Confiar no Senhor é colocar nele toda a nossa certeza. Confiar no Senhor é o mesmo que depender total e exclusivamente de Deus e das suas promessas. Esse é o sentido aqui, então, que o salmista está dizendo para nós. Aqueles que confiam, aqueles que dependem exclusivamente de Deus, são esses que permanecem firmes para sempre como o monte Sião. Os que confiam no Senhor, o salmista vai mostrar para nós, são aqueles que são chamados aqui também de justos, são chamados de bom, são aqueles que têm um coração sincero. E aqui então vale a pena a gente fazer aqui uma explicação, que o salmista não está dizendo que essa bondade, este coração sincero, é algo que nasce da nossa própria natureza, mas nasce exatamente daqueles que confiam no Senhor. Por isso que eles são chamados de justos, por isso que eles são chamados de bons, por isso que eles são chamados de alguém de coração sincero, porque eles foram de fato transformados pelo próprio Deus. O salmista então descreve 3 promessas aqui para nós, nos versos de 1 a 3. Primeira promessa então que ele menciona é que aqueles que confiam no Senhor, eles ficam firmes como o monte Sião. Veja aí, os que confiam no Senhor são como o monte Sião. O monte Sião, não é? Ele é mencionado aqui no Salmo 125, e ele simboliza exatamente essa estabilidade, essa força, essa firmeza. O salmista, então, na sua peregrinação, ele olha para o Monte Sião, onde está Jerusalém, aquele monte alto, aquele monte estável. Ele, então, compara o Monte Sião àqueles que confiam em Deus. Você deve ter ouvido notícias aí, de vez em quando, né, de furacões que aparecem aqui e acolá. Eu desconheço, né, alguma notícia de um furacão que arrancou um monte do seu lugar, né? É mais ou menos isso que o salmista está dizendo. O monte Sião, ele continua firme, ele continua inabalável. Notem também que o monte Sião, ele não apenas simboliza essa firmeza, mas também por causa da sua localização, ele corresponde também a Jerusalém e ao templo, que era exatamente o lugar onde Deus habitava. Então, olhar para o Monte Sião não significava apenas um lugar de estabilidade, mas significava também o lugar onde o próprio Deus estava, onde Deus estava presente através da cidade de Jerusalém e do templo que estava ali então estabelecido. Então o salmista está dizendo, este fiel, este justo, confiando no Senhor, ele não se abala. Ele permanece para sempre. Isso não significa, irmãos, eu vou falar um pouquinho mais disso também no final. Isso significa que confiar no Senhor, ou os que confiam no Senhor, não são aquelas pessoas que não passam por tribulações.
não passam por adversidades. Não quer dizer que confiar no Senhor corresponde à mesma coisa de nós vivermos uma vida de bonança 24 horas por dia. Muito pelo contrário, significa que mesmo diante das tribulações, nós podemos nos manter firmes e podemos nos manter fiéis, porque aqueles que confiam no Senhor têm essa promessa de que eles estarão então firmes, exatamente como o Monte Sião. A segunda promessa que aparece aí no verso de número 2, é que aqueles que confiam no Senhor, eles estarão seguros. Veja aí como o salmista descreve isso. Ele diz: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Novamente aqui, então, o salmista olhando para a própria topografia, então, do Monte Sião, e onde ele se encontrava, e olhando, então, para Jerusalém, ele encontra uma verdade a respeito disto. Então, Jerusalém era cercada de montes, e assim, então, era uma cidade considerada uma cidade protegida, uma cidade, então, muito bem guardada. Então, se alguém tentasse chegar até Jerusalém, ele ia encontrar muitas dificuldades, exatamente pela quantidade de montes que se encontravam ali ao redor do próprio Monte de Sião e da própria cidade de Jerusalém. O que o salmista, então, está dizendo para nós, irmãos, é que assim, acabou aqui, Lucas, assim como o Monte Sião está protegido pelos montes que estão ao seu redor, dificultando, então, a invasão, assim também aquele que confia em Deus. Ele está seguro exatamente porque Deus está guardando a sua vida. Deus está guardando, então, desde agora e para sempre. Em outras palavras, irmãos, o que o salmista está dizendo é que nada atinge o crente fiel, a não ser que Deus permita que isso aconteça. Lucas, acabou a pilha aqui, tá? Acabou aqui. Tá dando? Ok. É porque já está vermelho aqui, tá, filho? E finalmente, irmãos, a terceira promessa que nós encontramos aqui, está no verso 3, ele vai dizer que os justos, eles receberão livramento. Veja aí, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Então, notem novamente que o verso de número 3, ele deixa claro para nós aquele contexto que eu mencionei aqui no início, pois ele menciona aí o cetro dos ímpios. O cetro dos ímpios aqui é a vara da opressão. São as tribulações, são as opressões que os inimigos de Deus colocam sobre o povo de Deus, sobre aqueles que servem ao Senhor. Novamente, então, aqui, irmãos, o salmo, ou o salmista deixa claro para nós que nós não estamos isentos de passar por momentos difíceis, mas nesses momentos difíceis, nós podemos, então, contar com o poder de Deus agindo em nosso favor. As promessas, então, que são mencionadas aqui acima, por mais que nós possamos pensar que nós somos fortes, nós só podemos, de fato, suportar as tribulações e as dificuldades se nós estivermos firmes no Senhor. É isso que o salmista está dizendo para nós. Nas palavras, então, do reverendo Arival Casimiro, quando ele comenta, então, a respeito desse salmo, ele vai dizer: nossa fé em Deus é o que nos mantém de pé, e sua fidelidade ao seu povo é o que nos mantém inabaláveis. Essa é a primeira lição, então, que o salmista traz para nós. A segunda coisa que o salmo nos ensina é que nós devemos, então, orar em meio às tribulações. Veja aí o verso 4. Ele diz: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. O que o salmista está dizendo aqui para nós, irmãos, é que mesmo diante das lutas, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das provações, mesmo diante do cetro dos ímpios, das opressões que o povo de Deus possa sofrer, ou que cada um de nós possamos sofrer de maneira particular, nós devemos confiar no Senhor. E como nós fazemos isso? Orando, colocando as nossas vidas diante de Deus,
suplicando então para que Deus então use essa situação, use essa circunstância em nosso favor. Eu quero que você perceba, irmãos, que o salmista aqui, ele não está orando para que Deus o livre das tribulações, para que Deus interrompa então as suas provações. Ele não está pedindo para que Deus afaste dele o cetro dos ímpios. Mas o que o salmista está colocando aqui diante de nós é que os problemas e as lutas então sejam usadas por Deus em favor, em benefício dele, para que ele então possa permanecer firme e inabalável diante dessas situações. Ou seja, para que o bem que Deus tem para fazer através dessas lutas e dessas provações, de fato aconteça na sua vida. Então não está pedindo assim, Deus me livra dos problemas. Ele está dizendo, Deus, faça um bem, apesar disso aí. Faça um bem em meu favor. Notem então, irmãos, que o Salmo 125, verso 4, ele reflete aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer também lá em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O bem aqui, irmãos, não diz respeito aos bens materiais. Eles podem até acontecer, eles podem até vir. Fazer o bem aqui, como diz o salmista, é o mesmo que pedir a Deus que Ele use todas as situações, seja elas quais forem, para que nós sejamos transformados e para que nós sejamos santificados. E é importante eu dizer isso aqui. Porque muitas vezes, irmãos, quando nós pensamos então nesse bem, ou nesse benefício que Deus traz a nós, muitas vezes a gente não pensa num bem espiritual. Nós pensamos sempre num bem material, em algo que nós podemos apalpar, nós podemos ver. Quer ver um exemplo clássico disso? Quando você, de repente, pensou em estudar para concurso público, né? Você estava talvez ali naquela situação, ou você estava orando a Deus pedindo um emprego, ou a abertura ou uma solução de algum problema, alguma situação, seja ela qual for. Mas pegue o exemplo de alguém que está estudando para um concurso público, porque ela se encontrou, está desempregada e está procurando então para que Deus possa ajudá-la, e de repente então ela começa a orar, a estudar, a clamar diante de Deus, ela levanta de madrugada, ela faz votos diante de Deus, né, dizendo, Deus, se eu passar nesse concurso público, eu prometo servir ao Senhor também com os meus bens, eu prometo ser fiel ao Senhor no que diz respeito, então, ao meu trabalho, eu prometo fazer de tudo, Senhor, se o Senhor me aprovar nesse concurso público. Então, a pessoa se dedica em oração, mas também se dedica nos estudos, e finalmente, então, ela é aprovada num concurso público. E muitas vezes as pessoas pensam assim, que bom, né? Agora você é servidor público, você é funcionário público, que bênção, não é? E nós muitas vezes nos esquecemos do bem que isso nos fez, os bens espirituais, das horas de oração e de clamor diante de Deus, de como essa situação então nos levou à presença de Deus, à dependência de Deus, a clamarmos a Deus então para que Ele pudesse nos encaminhar, nos ajudar nos nossos estudos e por aí vai. Certamente uma pessoa que tomou essa atitude, ela não é a mesma depois de tanto tempo de oração e de clamor diante de Deus para que ela fosse aprovada nesse concurso público, mas nós muitas vezes perdemos isso de vista, porque nós simplesmente estamos olhando para o bem material que está diante de nós, que no caso aqui então deste exemplo, é a aprovação no concurso público. Veja então que o bem que o salmista coloca diante de nós, e o bem que o apóstolo Paulo cita lá em Romanos 8, 28, ele é esse bem espiritual. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Em outras palavras, o que o salmista está dizendo é, Senhor, as lutas são grandes, os inimigos são poderosos, as tentações são reais, mas usa todas essas situações,
usa todas essas circunstâncias, usa todas essas provações para o bem do seu povo. Finalmente, irmãos, esse salmo nos ensina no verso 5, que nós devemos ficar atentos, então, diante das tentações. Veja aí o verso 5, finaliza o salmo dizendo: quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, leva-los-á o Senhor, juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Como eu disse então no início, o salmista começa esse salmo então falando daqueles que estão firmes como o Monte Sião. Mas agora então ele finaliza esse salmo mostrando que há alguns então que são levados pelos malfeitores. Quem são esses aí que são citados pelo salmista, que se desviam para sendas tortuosas? São aqueles que cedem ao cetro dos ímpios, que é mencionado no verso de número 3. Os que se desviam para sendas tortuosas, são aqueles que são vencidos então pelas pressões, no seu trabalho, na escola, na família, no ambiente público, em todo lugar. Eles se deixam dominar, eles são intimidados, eles são enfraquecidos pelos ímpios e pelo poder que os ímpios têm sobre eles. Eles se desviam então para os caminhos tortuosos, saindo do caminho de Deus. Eles são então aqui o oposto daqueles que confiam no Senhor, como aqueles que confiam no Senhor, que são firmes como o Monte Sião. O que o salmista está afirmando aqui, irmãos, é aquilo que nós já sabemos. Que há pessoas, mesmo dentro da igreja cristã, que acabam então sucumbindo aos prazeres desta vida. Eles abandonam a fé cristã genuína, eles abraçam filosofias, se tornam materialistas, se tornam imorais, e por que não dizer, alguns se tornam inclusive ateístas. Há poucas semanas eu soube de um amigo que abandonou a fé cristã. Ele era o pastor de uma igreja, professor do seminário, ele foi meu professor no seminário. Um camarada exemplar no caráter, no comportamento, na lida com a sua família. Mas por causa das influências, por causa então do cetro dos ímpios, ele simplesmente abandonou a igreja, a família e a fé cristã. Ele deixou tudo. Mas é isso, irmãos, que a palavra de Deus nos adverte o tempo todo. Foi isso que aconteceu mesmo entre o povo de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que nem todos os de Israel são de fato israelitas. Por serem descendentes de Abraão, nem todos são os seus filhos. Nos dias do profeta Elias, por exemplo, você deve ler lá os capítulos 17 e até o capítulo 19. Você vai encontrar o profeta Elias, vendo o tamanho da idolatria do povo de Deus. Ele entrou num colapso, ele entrou numa depressão ali, sem saber o que fazer. E ele se viu sozinho diante da ameaça de morte da esposa de Acabe, Jezabel. E ele olhou então aquela situação. Ele disse: Senhor, eu estou sozinho nisso aqui, e ainda tem uma ameaça de morte contra mim. Embora o Senhor tenha dito a ele que existia ainda 7.000 de todos os joelhos que não se dobraram a Baal, de toda boca que não o beijou, a sensação do profeta era desoladora, porque ele olhava ao seu redor e ele via o povo de Deus, idólatra, ímpio, servindo a Baal. Nós vamos encontrar exemplos como Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e esses dois estavam pervertendo a fé de alguns. Paulo ainda menciona aqueles que, por causa da sua cobiça ao dinheiro, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Portanto, irmãos, o final deste salmo é uma advertência a cada um de nós, para que nós tenhamos cuidado
para que o nosso fim, ou o fim de cada um de nós, diante das lutas, diante das pressões, diante das tribulações, não acabe nos afastando da fé de maneira definitiva. A palavra de Deus, então, ela nos confronta, ao mesmo tempo que ela nos consola, lá em 1 Coríntios capítulo 10. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que as possais suportar. Ao comentar aqui o Salmo 125, verso de número 5, Calvino vai dizer o seguinte: não tenha dúvida de que nestas palavras o salmista falava sobre os hipócritas que são tão endurecidos pela impunidade temporária que reivindicam para si um lugar entre os mais santos dos homens, porque Deus usa de longanimidade para com eles. O Salmo, então, finaliza com essa última frase, ou essa última oração, que está ainda no verso de número 5, ele diz: okay. Então, o Salmo finaliza aí no finalzinho do verso 5, paz sobre Israel. O salmista, então, está pedindo é que haja paz sobre o povo de Deus. Ou seja, mesmo diante das adversidades, das lutas, das tentações, que o povo de Deus encontre paz no Senhor e eles se tornem inabaláveis como o Monte Sião. O que o salmista, então, está dizendo aqui para nós, irmãos, é que o povo de Deus confie na promessa que Deus tem, que diante da tentação, ainda que ela aconteça por certo tempo, Deus trará o limite necessário para que nós escapemos dessas lutas e dessas tribulações, para que o povo de Deus, então, fique firme para todo sempre. Mas notem, ao mesmo tempo, então, essa paz significa, então, que os falsos crentes, por causa, então, das adversidades que cercam o povo de Deus, eles sejam retirados do meio do povo de Deus. Mais uma vez aqui eu cito Calvino, quando ele comenta novamente sobre o verso de número 5, ele diz o seguinte: a consequência é que a paz desejada pelo profeta seja o privilégio de Israel. Ele deseja que a igreja de Deus seja purificada dos hipócritas que ocupam lugar nela, até que Deus erga sua mão em juízo. Calvino ainda vai dizer: enquanto executa sua justa vingança sobre os israelitas fingidos e falsos que esfaleçam e despedaçam a igreja, reúna os retos de coração e mostre publicamente, por meio da sua bênção, o amor paterno que nutre por eles. O que Calvino está dizendo no final das contas aqui, irmãos, é que esta paz seja a paz que o povo de Deus desfrute confiando no Senhor, mas seja também aquela paz que o povo de Deus vai desfrutar e que as tribulações muitas vezes trazem para retirar do meio do povo de Deus aqueles que são falsos crentes. São falsos israelitas. São pessoas que de fato não servem ao Deus verdadeiro. Nós podemos concluir então, irmãos, com essa afirmação: confiança inabalável. Confiança inabalável. Que bom começar o ano com isso, não é? Saber que Deus, quem executa e quem guarda e quem protege o seu povo. Não são os nossos planos minuciosos, não é o nosso dedicado esforço para executar os nossos planos, muito menos a situação política atual. Embora essas coisas tenham o seu lugar, o que o salmista então nos garante é que nós podemos ter uma fé inabalável quando nós confiamos no Senhor.
Notem então aqui, irmãos, que ao olharmos o Salmo 125, nós devemos nos lembrar que nós não precisamos mais olhar para o Monte Sião como símbolo, então, dessa fé inabalável. Nós, então, podemos ter uma fé inabalável quando nós olhamos, então, firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, então, nós não devemos temer as lutas e as adversidades, especialmente quando essas lutas, elas são ocasionadas exatamente porque nós somos seguidores de Jesus. Quando nós somos caluniados, desprezados e até mesmo perseguidos por causa de Jesus, isso deve ser motivo de alegria, isso deve ser motivo de gozo, isso deve ser motivo de bênção. O ódio do mundo pelos discípulos de Jesus, irmãos, é algo extremamente natural, previsível, porque o próprio Senhor Jesus falou a respeito disso lá em João capítulo 15, os versos 18 a 20. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então nós sabemos exatamente o caminho que nós devemos seguir. Jesus também afirmou que no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, irmãos, este salmo, ele testifica o que Jesus ensinou e que nós sabemos, embora muitas vezes nós tenhamos dificuldade para aceitar isso, o fato de que neste mundo nós teremos aflições e de que o único meio de nós ficarmos inabaláveis é estarmos firmes com os olhos fixos no Senhor Jesus Cristo. Uma verdade tão simples, mas que nós muitas vezes nos esquecemos, não é verdade? Nós colocamos o nosso coração, nós colocamos os nossos olhos, nós colocamos as nossas esperanças, nós colocamos então a nossa confiança naquilo que de fato não é verdadeiro. Quando nós somos chamados de fato a colocarmos a nossa confiança tão somente no Senhor Jesus Cristo. Diante disso então, meus irmãos, eu finalizo trazendo algumas aplicações para nós. O que esse salmo então nos ensina? Primeiramente, então, novamente mencionando aqui, este salmo nos ensina que o cristão ele vai enfrentar dificuldades nesta vida. Nós não estamos num parque de diversões. Nós vivemos num mundo caído, onde o pecado ainda está presente e ele traz consequências mesmo para os filhos de Deus. Nós vivemos em um mundo em oposição aos que confiam no Senhor. Embora a serpente tenha sido pisada na cabeça, ela ainda está viva e ativa no mundo. Embora o diabo, conforme Apocalipse 12:12, tenha sido expulso do céu, nós vamos ver lá que ele está cheio de grande cólera, pois ele sabe que o tempo dele é pouco. Portanto, meus irmãos, não se iluda com este mundo. Não coloque a sua esperança final nas coisas deste mundo. Aproveite os momentos de paz e de tranquilidade na sua vida, mas também aprenda a lidar com os momentos de luta e de dificuldade, de adversidade, confiando tão somente no Senhor. A segunda coisa que esse salmo nos ensina, irmãos, é que Deus nos guarda, Ele nos protege, Ele nos livra. Embora o mundo seja opositor aos cristãos, Deus sempre nos guarda de cair em definitivo. De fato, irmãos, a nossa permanência, a nossa firmeza, a nossa fé são frutos da graça de Deus em nossas vidas. Veja, por exemplo, Jó, que perdeu completamente tudo que ele tinha. E talvez você conheça alguém semelhante a Jó, mas a sorte de Jó foi restaurada, e Jó pôde experimentar de uma fé muito mais sólida, exatamente porque ele confiou no Senhor, na graça de Deus na vida dele. Assim também, irmãos, em nós, Deus opera em nós, uma vez que deixados à nossa própria sorte,
certamente nós nos desviaríamos dos caminhos do Senhor. Isso também acontece com a igreja do Senhor. Embora a igreja passe por lutas, embora muitas vezes a igreja pareça estar sendo assolada, embora pareça que a igreja está sendo derrotada, embora a gente tenha notícias de que ali ou acolá igrejas fecham as suas portas, nós também temos notícias de que em outros lugares a igreja do Senhor renasce viva e vibrante. Exatamente porque o Senhor guarda, exatamente porque o Senhor cuida, exatamente porque o Senhor está à frente do seu povo. E finalmente, irmãos, esse salmo nos ensina que Deus julgará todos os que oprimem o seu povo. Notem então que esse salmo nos lembra do clamor daqueles que sofrem perseguição por causa da palavra de Deus, conforme nós encontramos lá em Apocalipse 6:10. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? A resposta é, em breve. Em breve, Deus trará então vingança àqueles que oprimem e perseguem o povo de Deus. Enquanto esse dia não chega, meus irmãos, cabe a nós, pela graça de Deus, então, nos mantermos firmes nas promessas de Deus. Cabe a nós, então, compreendermos, nos apropriarmos das promessas que Deus tem a cada um de nós. Mas como nós vamos compreender, como nós vamos entender, como nós vamos nos apropriar das promessas de Deus, se nós não conhecemos as promessas de Deus, se nós não lemos a Bíblia, se nós não oramos? Por isso, meus irmãos, o ano que se inicia, novamente é oportuno para nós recomeçarmos a nossa jornada de oração e de leitura da palavra de Deus. É importante, então, nós conhecermos isso, não só no que diz respeito ao conhecimento doutrinário, teológico, mas de um alimento espiritual diário. Sobretudo, irmãos, fiquemos firmes no Senhor Jesus, pois Ele aguentou firme até o final sem desistir. Ele tomou sobre si todos os nossos pecados, Ele bebeu do cálice da ira de Deus. É tão somente por causa de Jesus que eu e você, então, podemos ser salvos, podemos ser perdoados e podemos fazer parte do povo de Deus. Por isso, nessa noite, meus irmãos, esse salmo nos convida a nós louvarmos a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O capitão, o autor, o consumador da nossa fé, o nosso sumo sacerdote, por meio de quem nós somos conduzidos aqui neste mundo, até aquele grande dia em que nós estaremos finalmente com Ele na presença de Deus. Que Deus nos torne, então, por meio de Jesus, firmes, inabaláveis, por sua graça e por sua misericórdia. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça de Deus sobre as nossas vidas. Senhor nosso Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome nesta hora, Pai. Te damos graças mais uma vez por Tua palavra. Pedimos que a graça do Senhor, ó Deus, seja conosco. Que a Tua palavra, Senhor, encontre lugar nos nossos corações. É assim que nós oramos e Te pedimos no nome de Jesus. Amém.